E galera, é o seguinte, tá? Eu tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que eu trago todo ano, pelo menos eu tento trazer todo ano aí, né? Que eu acho um vídeo bem legal de gravar. Eu passo o ano inteiro jogando aí só pra gravar esse videozinho no final do ano, que é os games que eu zerei neste ano, né, cara? E no caso é 2025, beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 26 de dezembro. Então, um Feliz Natal pra vocês, um Feliz Ano Novo, que provavelmente não vai ter outro vídeo assim, né? Até o ano que vem. E vamos ver como é que vai ser, cara, o ano que vem, tá? Eu tô pensando em mudar algumas coisas, não no canal, eu digo na minha vida, tá? Esse ano foi um ano até que bom, eu conquistei muitas coisas. É, teve alguns perrengues também, mas isso não vem ao caso, tá? Foi um ano assim que pro canal e pro meu quarto, eu acho que foi um ano excepcional, tá? Eu consegui montar meu quarto do jeito que eu sempre quis desde criança. Eu conquistei novos consoles, né? Eu peguei um 360 que eu tava querendo, eu tô com dois agora, atualmente. Eu comprei também, comprei não, ganhei um PlayStation 1, né? Uma relíquia, ele tá aqui no meu quartinho. Eu quase não jogo ele, mas só de saber que ele tá ali funcionando, eu fico feliz, sabe? É que pra gravar ele é bem complicadinho, tá? E também, por último, que eu comprei um console que eu queria muito, que eu tô jogando bastante, que é o Nintendo Switch. O 1, né? O 2 tá muito caro. E o 1 eu comprei desbloqueado também. Tô jogando aqui alguns games nele. Não vai ter nenhum jogo dele aqui, pelo menos que eu saiba, tá? Porque eu tô zerando o Mario Kart 8 Deluxe nele, mas até o momento eu não zerei. Se eu zerar até a virada, eu vou tentar gravar um vídeo rapidinho só falando o que eu achei, tá? Então daí no final do vídeo aqui vai ter, beleza? E nesse ano eu zerei no total de 13 jogos, tá? É, alguns ali são bem curtinhos, tá? Então ele tá ali mais pra fazer média mesmo, mas de resto foi uns games assim bem legais, tá? Eu acho até que podia ter zerado mais. Porém, como eu trabalho 6 por um, cara, vocês sabem que quem trabalha 6 por um é um inferno, tá? Isso é uma das coisas que eu falei que eu pretendo mudar pro ano que vem, cara. Eu pretendo achar um emprego que seja muito mais de boa e dar um ar pra minha cabeça, sabe? Porque 6 por um, cara, como deixa a gente cansado, sabe? Tipo, até. Eu lembro que de uma época eu até tava com uma crise existencial assim, cara, tipo, pensando, meu Deus, eu tô perdendo o tesão de jogar videogame, cara. Porque eu tô ficando muito cansado, sabe? E isso é complicado, cara. Teve um dia assim que eu não tava conseguindo jogar videogame porque eu tava cansado e eu juro pra vocês que eu fiquei com muito medo de perder o tesão de jogar e viver só pra trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e, tipo, não ter tempo pra minhas coisas, sabe? E foi aí o momento que eu falei, cara, vou investir no meu quarto, vou tentar fazer eu voltar a ter esse carinho, né, esse amor, sim, que é jogar videogame, né? Então, eu consegui, eu tô voltando a jogar bastante, tanto que o Natal esse Natal foi o primeiro Natal, assim, da minha vida que eu passei sozinho. Tipo, foi sozinho mesmo, tanto a virada do Natal eu passei sozinho, e também o dia inteiro do Natal eu passei sozinho, porque as minhas irmãs estavam viajando e a minha mãe, ela passou lá com os familiares dela e tá tudo bem, cara, não tem problema. Eu falei pra ela ir, né, pra ela curtir lá e tal. Eu que sou mais caseiro mesmo, então eu fiquei mais na minha. Fiquei jogando aqui e tranquilão, comendo aqui umas coisinhas, tomando uma coca, né? E é isso. Mas chega de enrolar, é que como eu não gravo mais vídeo narrado praticamente, eu tenho muita coisa pra falar quando eu gravo, tá? Mas vamos lá pros games, tá? Esse ano também eu cheguei a 50 platinas no PlayStation, no PlayStation, né? Porque eu platinei também alguns jogos do PS3 que eu tinha, que faltava só alguns troféus. Então, cara, 50 platinas pra mim que não é caçador de platina, que trabalha 6 por um igual um escravo, eu tô muito feliz. Esse ano eu peguei, se eu não me engano, acho que 10 platina ou 11, eu vi na retrospectiva da PlayStation, mas ele não conta do PS3, então eu devo ter pegado umas 13, 14, cara. Então foi muita coisa. Sério, eu tô muito feliz. E peguei também 1000G no Resident Evil 4 do Xbox, né? Mas tá, vamos começar. Eu vou falar aqui primeiro dois jogos que eu já zerei eles, só que eu zerei a versão remake, remaster, tanto faz, tá? E o primeiro deles é o GTA San Andreas Definitive Edition. Agora é oficial, eu zerei todos é, os GTA Definitive Edition e tanto a versão clássica. Então eu zerei o GTA 3, zerei o GTA Vice City e o San Andreas, tantas versões de PS2, tantas versão Definitive Edition eu zerei. O único que eu platinei foi o San Andreas do PS4, né?
que era a versão do PS2, digamos assim. A Definitive Edition e os outros eu já não quis ir atrás de platina porque é colecionável, isso e aquilo, e eu não tenho tempo pra ficar pegando colecionável, cara. A não sei que eu gosto muito, muito, muito do jogo, sabe? Tipo, não que eu não goste do San Andreas, mas como eu já platinei ele, eu não quis platinar de novo, sabe? Então, o GTA San Andreas foi o último, cara. Eu zerei ontem, no Natal. Eu zerei ele aqui, igual eu falei, eu fiquei jogando aqui sozinho no Natal. E aproveitei e zerei ele. E nossa, como esse jogo é bom. Cara, é impressionante que você joga ele 1 milhão de vezes e você nunca enjoa, cara. Eu peguei pra jogar ele um pouquinho. Comecei a jogar. Já quando eu fui ver, cara, eu falei, mano, eu vou zerar. E eu zerei. E é um jogo muito bom. Nossa, cara, o Sands, assim, ele é top 5 da minha vida, assim. O que eu joguei esse game aqui, pra mim ele é o melhor GTA disparado. Tipo, atrás dele, pra mim, veio o 5, daí o Vice City. É, mas pra mim é o melhor GTA disparado, assim. Nossa, como eu amo o GTA San Andreas. E o Definitive Edition eu zerei agora, né? Nessa versão que já tá atual. Não zerei lá quando lançou, né? Que lançou tudo cagado. Inclusive eu joguei ele no Switch. E era aquela primeira versão, cara. Não tava atualizado. E nossa, é muito estranho, cara. É muito bug, isso e aquilo. A única coisa só que eu achei que eles podiam sim ter melhorado é os gráficos quando tá de longe, sabe? Porque como a gente tá jogando nessa versão, você tá andando de avião, pega o mapa inteiro, cara, e você vê que é um quadradinho assim, cara. E é engraçado que no PS2 a gente tinha aquela imersão de o mapa ser gigantesco, cara. Agora assim que a gente vê que não tem aquelas neblinas assim, a gente vê o mapa assim, aquele quadradão do mapa, sabe? E você vê assim, tipo, que não tá renderizado, sabe? Porra, mano, é um mapa assim que hoje em dia é pequeno, cara. Porque olha o tamanho dos mapas que a galera faz hoje em dia. Eles podiam ter melhorado isso daí, sabe? Mas assim, é. Eu quase não ando de avião no jogo e não me importo, sabe? Mas é só algo assim que podia ter melhorado, sabe? Às vezes até quando você tá andando de carro assim, você vê de longe uns prédios assim, tudo cagado, sabe? Parece de massinha de modelar. Mas de resto tá de boa, foi um jogo muito bom. Eu sempre me divirto. Eu já zerei esse game aí umas 5 vezes. Eu zerei ele no PS2, no PS3, no PS4, agora no PS5. Ahn, é, 4 vezes. Eu zerei um em cada console, né? Só falta no PC agora. Então tá aí, o GTA San Definitive Edition não tem muito o que falar, né? É um jogo antigo, mas essa versão é, entre aspas, nova. Podia ser melhor, podia ser muito melhor, mas eu me diverti, tá? E gostei, né? Tem a questão dos checkpoints, né? Porque nas outras versões você morria, você voltava lá pro começo da missão, ou às vezes no hospital. Aqui você morreu, dá o checkpoint, continua de onde você parou ali e vai embora, beleza? Então tá aí o GTA San Definitive Edition, beleza? Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. O segundo que eu zerei foi o The Last of Us Part 1, né? O remake aí do The Last of Us. É mais um game que não precisava, né? Eu já tinha o remaster dele pro PS4, agora eu sou o remake pro PS5. E não sei, cara, qual que é o tesão da Naughty Dog. Eu sei que, cara, que é um jogo muito bom. Pra mim também é meu top 5 jogos da história. Mas, cara, qual que é o tesão de lançar remake, remaster, remake toda hora, cara? Tipo assim, mano, eu apoio sim remasterizar jogos antigos. Por exemplo, GTA San Andreas remasterizar pra versão do PS5, o Xbox e tal. Acho legal. Eu gosto de jogar jogos antigos, assim, relembrar, sabe? Da minha época. Tipo assim, tem vários games assim que eu acho que podiam remasterizar. Tipo Crash to Insanity, o Mortal Kombat Shaolin Monks. Cara, remasteriza esses jogos assim. Lança um precinho ali, cara, sei lá, 80, 60 reais, sabe? Pro pessoal curtir. Mas não um jogo que, cara, mano, eles remasterizaram o The Last of Us Part 2, cara, que é de 2020. Tipo, qual que é a lógica, mano? É. Só pra dar dinheiro, sabe? E eu duvido que tenha dado dinheiro, cara. Porque a galera boicotou mesmo. Porque, cara, aí chega, né? Sabe? Tem momento que enche o saco, né? E esse game aí, por mais que eu gosto muito do primeiro, eu gosto muito mais do The Last of Us, o 1 do que o 2. Por vários motivos, tá? A jogabilidade do 2 é muito melhor do que o 1, mas pra mim a história do 1 é muito melhor do que a 2. Minha opinião, é claro, tá? Eu já falei isso daí várias vezes no canal. Acho que eles erraram alguns pontos assim, mas, né, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a galera no parte 2 é meio, né, a galera nunca entende um lado um do outro, né? Então, mas enfim. Mas eu rejoguei esse jogo aí, né?
Ele tem algumas mecânicas do The Last of Us Part 2. Por exemplo, quando você tá mexendo, tunando as armas, mostra o Joel abrindo a arma e tal, e mexendo e fazendo a limpeza, isso e aquilo. E eu acho legal isso, eu achei legal. Eu zerei o jogo de novo e zerei com gosto, tá? Gostei muito. E eu postei no canal o joguinho completo, tá? Foi a minha gameplay que eu tô falando. E é um game que eu já zerei também umas 8, 9 vezes, cara, tá? Essa versão eu zerei só uma vez, porque eu tô na fase da minha vida que não é igual antes, que eu podia zerar o jogo 1 milhão de vezes. Agora eu zero um jogo e já tento ir pra outro pra aproveitar o máximo, né? Mas eu gostei, tá? Eu me diverti bastante, eu gostei. É um jogo assim, pra mim, igual eu falei, é meu top 5. Maravilhoso, perfeito. E essa parte 1 aí, os gráficos ficaram bem bonitos, né? E foi bem legal de jogar, tá? Não tem muito o que falar, porque eu já falei várias vezes desse game, vocês sabem a minha opinião. Então tá aí o The Last of Us Parte 1, beleza? Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão. E agora, galera, vamos aí pra alguns games curtinho, tá? Que eu comprei uma coletânea aí de jogos beat'em up, tá? Que pra quem não sabe, os jogos beat'em up é aquele jogo briga de rua, aquele que a câmera fica em 2D, meio 3D, assim, você vai só andando e dando porrada em quem vier na frente, não precisa ligar pra história, não precisa isso e aquilo. Se quiser ligar pra história, beleza, mas se quiser só colocar pra você jogar com um amigo teu, com o irmão, com a namorada, com o namorado, com a tua mãe, pai, tanto faz, só pra vocês ir conversando, trocando uma ideia e dando porrada nos outros. Foi aí o Capitão Comando, tá? E o Final Fight, tá? Dois games aí que eu vou colocar meio que em conjunto, porque é o mesmo estilo, cara. Eu confesso pra vocês que eu nem prestei atenção na história, eu só saí dando porrada. Eu lembro que eu joguei em co-op, foi bem divertido de jogar. São games assim que, cara, 1 horinha você zera, tá? Bem tranquilo mesmo. Então tá aí dois jogos mais pra encher o volume aí de jogos zerados do que eu zerei esse ano, né? E é o Capitão Comando e Final Fight que eu nunca tinha zerado, cara. Eu sempre joguei um pouquinho quando era mais novo, mas nos fliperama e tal, porque meu pai tinha fliperama, ele nunca foi de pegar games assim, briga de rua, ele sempre pegava de luta, né? Então eu sempre joguei Street Fighter, Tekken, isso e aquilo. E eu conhecia mais os personagens por esses games de luta, né, cara? O Capitão Comando eu lembro do Marvel vs Capcom, e o Final Fight eu lembro dos personagens do Street Fighter, né? E são games assim bem gostosinhos de jogar, tá? Tem mais games ali que eu nessa coletânea que eu comprei, só que eu ainda não zerei, tá? Eu zerei só esses dois mesmo. E igual eu falei, são dois jogos, né? Eu ia falar 10 jogos não. São dois jogos bem divertidos, tá? De jogar, se quiser jogar aí em co-op, bem legal. Sozinho assim, você zera bem rapidinho também, mas em co-op é bem legal, tá? Porque igual eu falei, você não precisa focar na história, isso e aquilo, só vai e joga, tá? É engraçado que, só um adendo, né? No meu vídeo do Capitão Comando, inclusive o Final Fight e o Capitão Comando tá aí no canal completo, tá? Caso quiserem ver como é que é o joguinho. No vídeo meu do Capitão Comando veio um cara lá super, aqueles cara raiz, sabe? Aqueles cara raizão assim, tipo, que você fala assim, cara, esse cara é raiz, mano, esse cara é foda. Tipo, além de jogar Capitão Comando assim, bem foda-se, tá? É, Daí a gente zerou o jogo e tal. Daí veio o cara, nossa, mano, essa geração. Quando o cara começa assim, você já sabe, né? Essa geração Z, porque sei lá o que, os caras jogando assim, sendo que era só fazer isso. Mano, é um jogo beat'em up que você tem vida infinita praticamente. Você acha que eu tô ligando pra o que fazer? Não, eu só quero sair dando porrada, velho. Isso que é o legal, sabe? E igual eu falei, é um game pra você colocar e você sair metendo porrada de qualquer jeito, cara. Você só quer zerar o jogo, sabe? Tem vida infinita e isso e aquilo. E é isso, cara. Se quer se divertir, joga esses dois games aí, tá? Entre os dois, eu prefiro mais o Final Fight, tá? Foi o game, assim, que eu mais conheci, né? Que eu joguei quando era mais novo, assim, um pouquinho, pelo menos. O Capitão Comando eu fui jogar só agora mesmo. Então, tá aí dois gamezinhos, tá?
O próximo game é um jogo beat'em up também, só que ele é um game mais atual, cara, que é o Street of Rage 4, tá? Esse eu vou confessar pra vocês que eu não esperava nada e eu me diverti muito nesse jogo. Eu cheguei a comprar as DLC dele pra jogar com todos os personagens possíveis. Tá aí no canal também, zeradinho, tá? Jogo completo dele. E esse game é muito legal. Nossa, cara, é muito legal. Mais um game também que eu prestei atenção na história, mas tava em inglês, eu meio que fiquei boiando assim. Mas é um jogo, cara, você que jogou os games antigos de briga de rua, por exemplo, esses dois que eu acabei de falar, né, o Capitão Comando e o Final Fight, você jogar o Street of Rage 4 é muito satisfatório, cara, é muito satisfatório. Os especiais dos personagens, você bater nos carinha é muito satisfatório. Os chefes eu achei bem legal, assim, bem diferente um do outro. E, mano, muito legal, tá? Muito legal mesmo. Então tá aí, City of Rage 4. Não tem muito o que falar também, mesmo estilo dos antigos, igual eu falei, o gráfico dele é muito bonito. É muito legal, bem cartunesco, assim, sabe? E tem várias referências ao City of Rage dos antigos, que eu joguei também bem pouquinho no Xbox 360, uma coletânea que tem lá, que vem os três, né? A trilogia Street of Rage, bem legal. Então tá aí o Street of Rage 4, tá? Outro game bem curtinho, esse aí acho que umas 2 horinhas você zera. Bem legal, tá? O próximo aí, cara, é o Stanley Parable, né? Esse game eu confesso que assim, eu zerei, mas se você me perguntar a história dele, se é aquilo. Ele é um game, cara, e que ao mesmo tempo ele é bem confuso. Tem muita gente que fala que ele passa umas mensagens, isso e aquilo e tal. Ele, na verdade, é um game que eu achei bem legal de jogar, porque ele tem um narrador, que é você e o narrador, tá ligado? No jogo. E ele vai falando várias coisas pra você, cara, tipo... E é legal você ir rejogando o jogo assim, sabe? Por exemplo, você tá andando, tem 2 portas. O cara fala assim pra você. Então, o narrador fala, né? Então, agora é o seguinte, você vai ir pra porta da direita. Daí você vai pra porta da direita e ele vai te guiando, 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 guiando e vai ter um final do jogo. Depois você rejoga o jogo, vai ter as 2 portas. Ele vai falar, ó, você vai ir pra direita, daí você vai pra esquerda. Ele vai falar assim, bom, já que você não me ouviu, segue aí, agora você vai virar à direita. Daí você vai e vira à esquerda de novo. Daí ele fala, ó, você tá meio, sei lá o que, meio rebelde, cara. Então, na próxima você faz isso aqui. E assim vai, sabe? É um jogo bem assim. Eu confesso que eu joguei ele mais pela curiosidade, que eu via muita gente falando, tá? Eu confesso que eu não tenho essa visão, assim, que muita gente olhou pra esse game de tal jeito, sabe? E, tipo assim, eu joguei ele mais por interesse. Eu zerei ele mais pra pegar platina, tá? Então eu platinei ele, tanto a versão de PS4 quanto de PS5. É uma platina bem rapidinha. O único troféu que é demorado é o troféu de 24 horas logado no jogo. Que é só você deixar o videogame ligado aí e dormir, sei lá, ou ir trabalhar, isso e aquilo. Igual eu fiz isso, eu deixei o videogame ligado, fui trabalhar, daí eu voltava, eu jogava um pouquinho e tal. Daí no outro dia eu entrava no jogo, deixava o videogame ligado e depois ia somando, sabe? Então... É um game assim que não tem muito o que falar, porque igual eu falei, eu não peguei, sabe, esse tanto de referência igual a galera falou, tá? Então, se você entendeu diferente, quiser deixar nos comentários, fique à vontade, beleza? Mas eu falei, eu joguei mais pela platina e confesso que eu me diverti um pouco no jogo, sabe? Tem uns troféus de speedrun pra você fazer, que você tem que zerar o jogo bem rapidinho e achei bem divertido de fazer, beleza? Então tá aí o Stanley Parable, beleza? Ah, inclusive ele tem vários finais, tá? Tem vários finais, então você pode zerar o jogo de vários jeitos, sim, de várias maneiras, beleza? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. O próximo que eu zerei, eu zerei bem no começo do ano, que eu não lembro muito bem a história, porque como eu falei, eu zerei no começo do ano, eu joguei mais, é o Dantes Inferno, cara. Esse game aqui faz tempo que eu queria zerar ele. Ele é um game bem louco, assim, ele é bem na pegada do God of War, tá? Igual eu falei, cara, o problema de zerar esses games em inglês é que eu fico pescando muito na história, cara. Daí às vezes eu jogo mais porque eu gosto da gameplay, sabe? E o Dantes Inferno eu gostei muito da gameplay, porque vocês sabem que eu sou fã de carteirinha do God of War. Mas o Dantes Inferno eu achei bem legal e... cara, eu lembro que o boss final dele é bem complicado, cara. Simplesmente o boss final dele é o Satanás, cara. É literalmente ele, velho. Com a pica de fora ainda. Você tá lutando com o bicho, tá lá balançando aquele negócio lá. E o bichão brabo, cara. Nossa, eu lembro que eu sofri pra matar ele, velho. Inclusive eu tenho até um save bem nele, assim. E...
Que dia eu trago o final dele, pra vocês verem como é que é, tá? E é um game, assim, que é muito cabuloso, cara. Nossa, é muito cabuloso. Os cenários dele, assim, dá umas paradas, sabe? Quem tem tripofobia nem aconselho jogar, porque quando você vai escalar, assim, é umas paredes, assim, cheias de furo, assim. Nossa, daí as pessoas gritando. Ah, cara, é bem louco, assim. Mas é um game, assim, mesma coisa também. Se quiser só zerar ele pra sair dando porrada em monstro, assim, em demônio, cara, esse game é bem divertido, beleza? Então tá aí o Dantes Infernos, zerei no 360, tá? E mais um game que eu zerei do 360 é o Call of Duty 3, beleza? Esse aí também eu zerei bem rapidinho ele. Eu tenho uma meta na minha vida que é zerar todos os Call of Duty. Não sei se eu vou conseguir, mas eu já zerei bastante Call of Duty, cara. Então, esse ano, no caso, eu só zerei um, né? Que foi esse Call of Duty 3. O ano passado eu zerei o Cold War, né? Não, acho que não zerei mais nenhum. Mas o Call of Duty 3 eu zerei e gostei, cara. Eu gostei, eu acho a trilha sonora dele muito boa. Aquela trilha sonora do menu do jogo, sabe? E é um jogo bem curtinho, cara. Bem curtinho mesmo. Igual eu falei, o Call of Duty também é outro que eu... Esse mais antigo eu jogo assim, só pra descer tiro nos outros. Os mais atuais eu consigo entender a história porque tá em português, né? Mas esses antigos assim não tem em português, infelizmente. Então você vai meio que tentando pegar algumas referências assim e tal. Ou você zera o jogo e pega um resumo na história, sabe? E igual é engraçado, né? Que eu lembro que eu zerei o MW2 na primeira vez. O antigo, né? Call of Duty MW2 em inglês. E eu lembro que pra mim foi só um jogo normal. E uns tempos depois eu zerei a versão remaster dele que tá em português. E eu achei um dos melhores. Eu achei, na verdade, o melhor Call of Duty. No sentido de modo história. A história do MW2 pra mim é sensacional. Então, pra vocês verem como faz diferença você entender a história, cara. Como muda a tua percepção do jogo, sabe? Então, sei lá, mais pra frente, um dia, né, eu zerar o Call of Duty 3 em português, às vezes eu vou gostar mais dele do que eu gosto agora, sabe? Então, basicamente, isso que eu quis dizer. Eu zerei. Eu tenho essas maneiras, às vezes, de zerar algum jogo assim que eu gosto bastante da gameplay, mas eu não presto atenção na história, sabe? Mas quando você presta atenção na história e você gosta da gameplay, cara, aquele jogo te marca de um jeito bem diferente, né? Que foi o caso do Dantes Inferno e do Call of Duty, cara. Como eu não entendi muita história, foi jogos assim que eu joguei, gostei, sabe? Mas não é tipo, nossa, sensacional. Mas igual eu falei, se eu entender, jogar entendendo a história, isso e aquilo, a gente se apega mais também aos personagens, né, e tal. E beleza. Então, é isso, cara. Tá aí o Call of Duty 3. É um jogo bem legal, cara, de jogar. Bem legal mesmo. Se você jogar também com co-op, assim, tipo, você joga uma fase, um amigo teu joga uma fase, isso e aquilo, igual eu jogava antigamente com um amigo meu, é bem divertido de fazer, tá? Então, beleza, bora lá. Esse daí foram os dois jogos que eu zerei 360, tá? Os únicos jogos diferentes que eu zerei, cara, foram esses daí, porque o resto foi tudo no PS5. Ano que vem eu tenho que inovar, né? Porque eu não zerei nenhum jogo de PS3 esse ano, nenhum jogo de PS2 e nenhum de Xbox One, cara. Mas é foda. Então, beleza, bora lá então pro próximo. Cover! Come on, let's go! In that destroyed building! Cover! In there! All right, let's move out! O próximo, galera, é o Horizon Chase 2, tá? É a sequência aí do Horizon Chase Turbo. Eu confesso assim que eu não gostei tanto desse jogo, igual eu gostei do primeiro. O primeiro eu lembro que eu joguei vidrado assim nele. Eu platinei o primeiro, joguei a DLC do Ayrton Senna. E, cara, o primeiro, não sei, cara. O primeiro eu lembro que, como eu sempre fui muito fã de Top Gear, assim, quando eu joguei o primeiro Horizon Chase Turbo, nossa, cara, pra mim foi surreal. Era Top Gear em HD, praticamente. Daí eu lembro que foi uma produtora brasileira que fez, né? Que foi a Kiris, um coisa assim. Que eu lembro que eu mandei uma mensagem pra eles não me responderam até hoje, mas o game de vocês é muito bom, tá? Só pra vocês saberem. E tinha várias referências aos carros brasileiros e tal. E já o Horizon Chase Turbo 2 eu acho que faltou um pouco dessa essência, sabe? Só que o 2 eu não gostei tanto igual o primeiro, sabe? Eu platinei também o 2. Tem uns desafios no Horizon Chase 2 aqui que é bem complicadinho, cara. Se eu não me engano, no 1 era só você terminar a corrida
pegar as moedinhas durante a fase e chegar em primeiro, né? Tipo, só. Já nesse 2 aqui tem vários desafios de tempo, isso e aquilo. De tempo, isso e aquilo, cara. E, nossa, é bem complicado, mano. Você tem que saber qual carro você usar, porque alguns carros na curva não perde um pouco a velocidade, isso e aquilo. Você tem que pegar um assim que faz uma curva boa, mas ao mesmo tempo seja rápido. Isso aí foi um desafio, cara. Eu lembro que eu me estressei um pouco nesse jogo aqui. Mas assim, de resto, foi um jogo legal. Não tô falando que é um jogo ruim. Eu só digo assim que comparado com o primeiro, eu gostei bem mais do primeiro. Se fosse pra mim jogar hoje em dia algum dos dois, eu escolheria o primeiro, sabe? Pelos carros clássicos, né? Que tem a Kombi, tem o Fusca, tem o Uno com escada. Tem o Batmóvel, tem muitos carros assim em referência, né? Já o 2 não tem tanto assim, igual o 1. Mas é um jogo divertido, se for pra jogar de 2 pessoas, de 3, até 4 pessoas, é bem legal de jogar. Joguinho de corrida é bem legal mesmo, tá? Principalmente se você gostar de jogo antigo, né, de corrida. Essa é uma boa pedida, tá? Então tá aí o Horizon Chase 2, tá? Platinei ele, bem tranquilinho, bem de boa, tranquilinho entre aspas, né? Tem essas missões assim de você terminar por certo tempo, é complicado, tá? E você tem que fazer tudo certinho, galera, pra você desbloquear a última fase do jogo, tá? Que eu lembro que eu quis dar um rage quit aí desses bagulho de tempo. Depois eu fui e consegui, daí liberou a última fase, beleza? Então você tem que fazer 100% pra você desbloquear a última fase mesmo, tá? Que é no espaço, assim, bem bonito, tá? Provavelmente vai estar de fundo desse vídeo aqui pra vocês verem como é que é, beleza? Então tá aí o joguinho de corrida aí, beleza? O próximo que eu zerei foi o Marvel Spider-Man 2. Cara, mais um game que vai cair nessa história, igual do Horizon Chase 2. Que, cara, eu gostei muito do primeiro. Assim, o Homem-Aranha e o Batman, pra mim, são os dois heróis, assim, mais pica de todos, assim. Pra mim é os dois em primeiro e atrás vem todos os outros, porque eu não sei daí qual que vem na ordem. Mas o Batman da DC, o Homem-Aranha da Marvel, pra mim é os mais incríveis, assim. Pra mim as histórias deles são as melhores. Os personagens eu gosto bastante, os vilões eu gosto muito, os filmes eu gosto muito, os jogos eu gosto muito. Então, pra mim, Homem-Aranha e Batman, assim, é surreal. Então, quando eu joguei, eu sempre gostei muito dos jogos do Homem-Aranha, mesmo a galera descendo a lenha, sabe? E quando lançou o Marvel Spider-Man 2018, e eu joguei aquilo lá, eu lembro até hoje, cara, que sensação boa que foi jogar aquele jogo. Cara, nossa, aquele jogo pra mim também, eu acho que foi um dos melhores, cara, do PS4 pra mim, assim. Um dia eu vou fazer uma top list, assim, top 10 de jogos do PS4 que eu joguei. É bem provável que ele esteja ali no top 3, no mínimo, tá? E pra mim foi surreal, cara. Surreal. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu joguei Batman Arkham City, né? E, mano, que jogo, tá? E o que acontece? Eu criei muito hype pro 2, tá? Muito hype pro 2. Veio o 2, mesma coisa. Não é um jogo ruim. Acho sim que tem muitos defeitos, tá? Eu acho que tem muita coisa rushada no jogo, como a história do Venom. Eu acho que o jogo podia ser um jogo só com o Venom de vilão. Esse aqui podia deixar só o Kraven mesmo, tá? Eu acho que colocou muita coisa junto, colocou o Kraven, né? O bagulho do caçador lá atrás deles, colocou o Miles Morales no meio. Colocou o Peter já recebendo o simbionte, daí colocou o Venom, daí colocou aqueles monte de Venom que é adaptado a uma história também do Homem-Aranha que eu esqueci o nome, cara. Que tipo, cara, foi muita coisa, sabe? E eu acho que o que eles nerfaram o Peter nesse jogo do Homem-Aranha, cara, foi surreal, mano. Cara, o Homem-Aranha, ele apanhou pro Miles Morales com o simbionte na pura raiva, cara. Tipo assim, o Peter tava com o simbionte, já tava putaço, sabe? E o Miles Morales derrota ele, cara. O Miles Morales, ele é muito forte, sim, ele é apelão pra caramba, mas, cara, é o Peter com o simbionte, cara. No putaço, assim. E eu não sei, cara, sabe? Igual no primeiro jogo, o Peter, com a costela quebrada, ele sai pela cidade inteira, assim, atrás do Dr. Octopus e atrás do Sexteto Sinistro. E nesse aqui, o Peter leva uma geladeirada lá, essa cena é clássica, né? Que o Venom joga uma geladeira nele e ele já era, cara. A Mary Jane, cara, nossa, no primeiro jogo ela era tão legal, cara. Nesse segundo, nossa,
Sem falar daquela cara dela que os caras mudaram, sabe? Remodelaram, sei lá o que fizeram, cara. Cagaram na cara dela. E. Ai, cara, sabe? Eu esperei tanto desse jogo. Por mais que eu joguei ele, eu gostei. Igual eu falei, parece que eu tô falando que eu não gostei. Eu só tô falando algumas coisas que eu vi assim que podia ser melhor, sabe? Mas tem muita coisa que eu gostei, cara. Vamos falar das coisas que eu gostei, pra vocês verem como eu gostei do jogo. A jogabilidade do jogo tá muito boa. Eu achei muito legal esse negócio de você ficar intercalando entre o Peter e o Miles Morales, tá? Não tô reclamando do Miles Morales estar no jogo. Eu só achei estranho dele bater no Peter com o simbionte, né? E a forma que o Peter se livra do simbionte também. Eu achava que, sei lá, quando eu tava jogando, achei que ele ia fazer tal coisa no Miles e ia se arrepender e ia tentar tirar o simbionte à força. Estilo o que acontece no filme do Homem-Aranha, sabe? Que o Peter dá um soco na Mary Jane e ali ele fala, cara, eu tô passando os limites, sabe? Dá um tapa na Mary Jane, no caso, né? Sem querer, mas ele acerta e ele fala, mano, é essa roupa que tá mexendo comigo. Então eu vou tirar, sabe? O Kraven, ele é muito bom de vilão. Nossa, cara, o Kraven, tanto o estilo dele, tanto a presença dele, tanto o personagem, sabe? É muito foda o Kraven, cara. É por isso que eu falei que podia ser um jogo só do Kraven, sabe? Depois fazer o Venom, daí o Duende Verde, assim vai. Quando o Peter pega o simbionte pela primeira vez e você sente, cara, você joga assim, você sente a porrada, sabe? Você dá o soco assim com o controle e você sente o Peter arregaçando os caras na porrada. Aquela cena é muito satisfatória, cara. E é isso, cara. Deixou vários ganchos, né? Pra um terceiro jogo. A gente também joga com o Venom no jogo, também é bem legal, tá? Eu não achei que a gente ia jogar com o Venom no jogo, achei bem legal a gente jogar. E assim, mesma coisa, tá? Que eu falei do Horizon, cara. Tipo, é um jogo muito bom, tá? Às vezes você vai gostar mais do primeiro, às vezes se você já começar dele em vez do 1, você vai gostar bastante. Mas como eu joguei o 1, eu lembro aquele fator surpresa, assim, igual eu falei, eu sempre fui fã dos jogos do Homem-Aranha, e quando eu joguei o Marvel Spider-Man eu gostei demais. Então eu sou apaixonado pelo 1. Pra mim ele é muito bom, em vários sentidos. Tanto do Homem-Aranha, do Peter, né, do Homem-Aranha, da MJ, do Dr. Octopus, que é um baita vilão, de ter o Sexteto Sinistro, isso e aquilo, sabe? Você andar pela cidade, assim, soltando teia com Homem-Aranha, cara, é incrível, velho. Nossa, é muito incrível. E o 2 veio à base disso, né, e com algumas coisas melhoradas, é claro. Alguns vilões diferentes, isso e aquilo, né, seguiu a formulazinha ali. Mas eu acho que podia ser melhor, sabe? É um jogo muito bom, igual eu falei. Se quiser comprar, compre, recomendo. Mas eu acho que podia ser melhor, né? Mas não deixa de ser bom. Resumindo assim, galera, tem alguns defeitinhos que eu acho que se tivesse mexido ia ser um baita de um jogo. Mas é bem legal, tá? Eu zerei ele aí, platinei ele também. Bem de boa, né? A platina tanto do Marvel Spider-Man 1 e 2 é bem tranquilo de fazer. Pega uns colecionáveis aqui e ali, que o jogo mostra mesmo onde tem. Eu acho legal isso, quando o jogo mostra. Então dá pra se pegar bem de boa, tá? E é isso. Tudo certo? Tudo certo! O próximo game aí que eu zerei, e cara, esse aqui foi punk. Nossa, é o Crash Bandicoot 4 It's About Time. Cara, esse game, meu Deus, cara, esse eu dei rage. Mano do céu. E olha que a minha meta quando eu comecei a jogar ele, eu comecei e falei assim, cara, eu vou fazer o que eu fiz nos outros Crash, né? Do Crash 1, 2 e 3, do NCAA Trilogy, eu fiz 100%. Não peguei platina, porque tem aquelas relíquias de você pegar lá, as relíquias, né, cara? Eu não sei que eu tô gaguejando. Tem as gemas e tal, as paradinhas pra você pegar, que você consegue pegar assim de boa, jogandinho ali cegado. E tem as relíquias, né, que é de tempo, que é você zerar a fase mais rápido possível, sabe? E aí eu já não gosto, cara. Eu nunca fui fã de speedrun, sabe? Eu digo eu fazer, eu gosto de ver os outros fazendo, mas eu sou muito ruim, porque eu sou lento, cara, pra jogar assim. Então eu só falei, vou fazer 100% e tá bom, né? O único jogo que eu fiz a relíquia foi o Crash Bandicoot 1, que muita gente fala que é o mais difícil, cara. E eu consegui fazer, eu platinei o 1, mas o 2 e o 3 eu não platinei, só fiz 100% e tá bom, sabe? Quando eu comecei a jogar esse Crash Bandicoot 4, a primeira fase dele é uma parada, assim,
muito boa. Cara, a jogabilidade desse Crash aqui é uma das melhores jogabilidades que eu já vi de um jogo, cara. Nossa, é muito bom, corresponde muito bem os controles. É muito satisfatório, cara. Tudo que você faz, você pular, você rodar na caixa, você dar rasteira, você isso e aquilo, é muito bom. Então a primeira fase desse jogo aqui, ela te ilude de um jeito incrível, cara. Quando você joga a primeira fase do jogo aqui, você fala, mano, que joguinho gostoso, cara. Nossa, eu vou zerar ele com todo o prazer do mundo. Mas, meu amigo, as fases que vem nesse jogo aqui é absurdo, cara. Tanto pra. Cara, você pode falar assim, eu vou zerar casualmente. Só zerar. Você vai se divertir. Mesmo assim, você vai passar perrengue, cara. Ah, daí você fala igual eu falei. Eu vou fazer 100%. Mano, aí o bagulho já começa a ficar louco. Porque tem umas fases que é surreal, cara. É surreal, mano. Se você não seguir um guia, você vai sofrer muito pra achar as joias da fase. Toda fase tem 6 joias pra catar. E tem algumas joinhas extras, né? Que é tipo assim, você catar, sei lá, 20% de caixa, 40% de caixa, 60% de caixa e assim vai. Não morrer 3 vezes e pegar a joia escondida. Essas daí as joias que tem, sabe? E, mano, pra você platinar o jogo aqui, velho, você tem que não amar a tua vida. Você fala assim, mano, eu quero me ferrar mentalmente aqui, entrar em depressão, velho. Entrar em depressão. É você pegar a platina de jogo aqui, mano. Porque tem uma maldita relíquia que se chama Relíquia Insanamente Perfeita. Que é você não morrer na fase, você pegar todas as caixas, você pegar a joia escondida. E tem mais alguma coisa? Não lembro. E você não morrer. Tipo assim, é você fazer perfeita a fase, cara. É surreal. Ou seja, você tá lá no final, você dá uma morridinha, já era. Você tem que fazer tudo de novo, pegar todas as caixas desde o começo, velho. Então, eu lembro que eu fui até uma parte pegando tudo das caixas, seguindo um guiazinho e tal. Cara, mas chegou uma parte assim que eu falei, mano, pra mim chega, cara. Chega, eu só quero zerar. Eu só fui lá e zerei o jogo e tá bom. Daí, nem todas as roupas eu desbloqueei pra gravar vídeo pro canal. Eu lembro que eu dei um rage quit desse jogo. Eu falei, não, mano, eu só quero zerar. Eu zerei, mesmo assim ainda passei uns perrengues. E, cara, eu acho assim que eles pegaram muito pesado na dificuldade, sabe? Eu sei que vai vir uma galera falar, nossa, cara, mas esses Nutella, antigamente era muito mais difícil. Cara, esse jogo é muito complicado, cara. Você pode até perguntar pra uma pessoa que é um cara que pega platina mesmo, um cara que zera o jogo 100%, o cara que é muito bom, ele vai falar que esse jogo aqui, ele é exagerado, cara. Ele é muito exagerado, tem umas fases assim que não precisava ser tão complicado, sabe? Eu acho que o Crash Bandicoot 4, pra mim, ele ia ser um jogo top 1 do Crash pra mim, sabe? Mas esse bagulho da dificuldade, assim, fez eu pegar uma raiva dele uma época, assim, cara, que foi chato, sabe? Eu gostei da história, eu gostei das paradas, eu gostei de você poder jogar com outros personagens, sabe? Você joga com o Crash, com a Coco, com a Tauna, com o Jingle Dial e com o Cortex você joga e cada um tem uma mecânica diferente, é bem legal. Tipo, o Cortex não dá pulo duplo, ele dá um dash pra frente. O Jingle Dial, ele tem um negócio lá, um aspirador, sei lá que porra, que é aquela uma arma que aspira assim as caixas e joga. A Tauna, ela tem pulo duplo, ela tem o gancho. Caraca, passou um passarinho aqui gritando, vocês ouviram isso, cara? Mas daí, tipo assim, tem o gancho da Tauna e é um jogo bem legal, cara. O gráfico dele é bonito, a jogabilidade dele é boa, mas, cara, pecaram muito na dificuldade, cara. Muito complicado, sabe? E, igual eu falei, não é uma opinião minha, eu vi muita gente falando isso. Até um cara, assim, que é viciado em platina, ele falou, cara, platina de jogo que não precisava ser tão complicado, mano. Então, eu só quis zerar mesmo. Eu lembro que eu cheguei pra fazer 100%, não consegui. Eu falei, vou pegar então todas as roupas, pelo menos, não consegui também. Falei, cara, só vou zerar. E zerei. Então, igual eu falei, ele podia ser um baita de um jogo pra mim. Mas como eu comecei a ficar muito estressado uma época jogando ele. Ah, bati no microfone aí, foi mal. Como eu fiquei muito estressado jogando ele, eu acho que ele caiu um pouco no meu rank assim. E é um game que, com todo carinho, eu não quero nunca mais jogar, cara. Ai, mano, tipo assim, eu peguei muita raiva dele assim. Mas é um jogo bom, cara. Esse que me quebrou, sabe? Ele é um jogo assim, amor e ódio. Você começa assim, tipo, caraca, é o melhor Crash. É um baita de um jogo. Pra no final você tá, meu Deus, cara, eu só quero zerar isso aqui e achar um psicólogo, cara, pra desabafar, porque não pode. Assim, quem nunca jogou, joga um dia só pra vocês entenderem o que eu tô falando, cara. A primeira fase de jogo aqui é uma delícia de jogar.
Depois vocês vão ver como começa, tá? A não ser que você pegue assim, eu só quero zerar e foda-se. Mesmo assim, você vai passar uns perrengues, mas você não vai passar tanto perrengue igual quem quer pegar todas as roupas, ou quem quer pegar 100%, ou quem quer pegar principalmente a platina, tá? E é isso, cara. Esse é o Crash, falei bastante dele. Mesma coisa dos outros games, não é um jogo ruim, tá? Eu comecei a me estressar nele, assim, mais lá por 70% do jogo. Então já tava no final, então eu zerei, sabe? Porque se fosse já no começo eu já tinha dropado do jogo e dane, sabe? Mas é um jogo muito bom, porém a dificuldade dele é demais, sabe? Pra um jogo que, entre aspas, era pra ser pra criança, né? Mas é isso, o Crash Bandicoot 4 tá aí também. Outro game que eu zerei, beleza? O próximo é um game de luta aí, né? Que é o WWE 2K25. Esse game aí eu queria zerar ele faz um tempinho, tá? Esse ano eu tava bem hypado com a WWE. Porque esse ano foi o último ano do John Cena, né? Na WWE. E eu confesso pra vocês que eu sempre gostei muito de John Cena, mas nunca fui aquele fã, assim, tipo, meu Deus do céu, John Cena pica, sabe? Eu gostava muito dele, né? Do personagem dele. E eu sei tudo que ele fez pra WWE, o tão importante que ele é, o nome dele é muito poderoso, né? E esse ano teve até a heel turn dele, né? Que ele ficou heel pela primeira vez na história, assim. E eu tava bem hypado, então eu quis jogar o WWE 2K25. Joguei, zerei, né? E zerei lá o modo showcase, tá? Que contava a história da Bloodline, né? Que é o da família lá do The Rock, do Roman Reigns e tal. Achei bem legal, cara. Achei bem legal, gostei assim. Mas zerei assim bem foda-se, sabe? Uma coisa da WWE que eles têm que melhorar, cara, é colocar legenda em português, sabe? Eles parecem a Nintendo uma época, cara. Eles não colocam a legenda em português, sendo que sabe que o público aqui do Brasil é grande da WWE, cara. Não parece que não, né? Mas é grande, cara, o público da WWE aqui no Brasil. E eles não colocam a legenda em português, cara. Então, tipo assim, eu tô vendo a cena lá, eu só vou tentando entender, assim, sabe? Mas a jogabilidade dele é muito boa, tá? Eu sempre gostei dos games da WWE, mas esses últimos, assim, eu confesso que eu joguei bem pouco, sabe? O WWE até o 2011 eu jogava muito, cara. Até o 2017, digamos assim, né? Eu sei que o 2011 pra mim ainda continua sendo o melhor de todos, tá? É muito bom. O 2K14 é muito bom. O 2K17 eu joguei bastante também. E o 2K22 eu joguei bastante também. Mas esse aí eu só joguei um pouquinho, tá? A jogabilidade dele é muito boa, igual eu falei. Tem muitos modos de luta, né? Comparado com antigamente. Tipo, hoje em dia tem a Bloodline Match, né? Que é Rules Match, que é a luta assim que você vai lutando dois carinhas ou duas mulheres. E começa a chegar, começa a entrar outra pessoa, e entra outra, e entra outra, e entra outra, pra ir ajudando, sabe? Igual foi a luta do Cody Rhodes contra o Roman Reigns, que foi uma baita de uma luta. E acho legal esses modos novos, sabe? E tem também o modo de você criar teu superstar lá e ir fazendo, tipo, a história, assim. Você começa lá no NXT, vai subindo pro Raw, SmackDown e isso e aquilo, você vai ganhando os cinturões. É um jogo legal, cara. É um jogo legal, sabe? Pra quem gosta de luta. Eu joguei ele também em co-op uma época, assim, e é bem gostosinho de jogar, cara. É bem da hora de jogar. E é isso, cara. Não tem muito o que falar, porque eu zerei só o Showcase, tá? Eu coloquei ele aqui porque eu zerei o Showcase. Não nem tinha colocado, se tivesse jogado casualmente. Mas é isso, tá? E tem vários personagens pra você desbloquear, tá? Tem muito personagem nesse jogo aqui, cara. Muito lutador, muito lutadora. E uma coisa que eu gostava muito dos WWE antigo era esse negócio de você ir zerando pra você desbloquear personagem, sabe? Tipo, o 2011, que pra mim é o melhor, que me marcou muito também. Era tipo assim, no Road to WrestleMania lá que você jogava, você tinha que durante a história você ir fazendo alguns desafios pra você desbloquear personagem novo. Isso eu achava muito massa, cara. Tipo assim, em vez de você ir pra luta direto, você vai passar num backstage, você vai passar num quartinho lá, vai conversar com alguém, você vai lá, daí luta, e depois dessa luta vai vir essa pessoa que você conversou pra vocês lutarem ou em dupla, ou você lutar contra ela, e assim que você lutar com ela, vai desbloquear um personagem, e isso dava um fator replay muito bom, sabe? Você jogar pra você desbloquear um personagem, que era coisa assim que o PS2 tinha, até o 360 e o PS3 tinha, mas bem pouco, mas o PS2 foi o auge, assim, de você jogar um game e você ir fazendo as coisas pra você desbloquear os personagens, desbloquear coisas secretas e tal, era o auge no PS2, né? Hoje em dia é tudo DLC
E esse WWE 2K25 é DLC puro. Cara, eles lançam DLC quase sempre. E, mano, não é DLC assim, tipo, R$ 50, R$ 30. É tipo R$ 250, cara. E o jogo já é 300 e pouco, sabe? Então não dá, cara. Então eu joguei só um pouquinho, não comprei nenhum personagem, só joguei lá de boas. Eu bloqueei alguns personagens pelo modo história mesmo. Mas eu acho que isso aí não vai mudar, né? A tendência é só piorar. De eles colocar personagens secretos. Em vez deles fazer isso, na verdade, eles colocarem DLC, né? Mas beleza, então tá aí WWE 2K25, tá? Não é um jogo ruim, é um jogo muito bom, tá? Bem divertido, bem legal de jogar, tá? Piercing elbow. This building it. The unparalleled strength of Jade Cargill on display as she executes Jade. Has Jade settled this? Two. And a big victory here tonight. Into the power. O próximo, galera, é o Ghost of Tsushima, tá? Esse game, cara do céu, esse game mexeu muito comigo, cara, em vários sentidos, tá? Eu não esperava nada desse jogo aqui, eu comecei a jogar ele só pra gravar pro canal e eu lembro que eu viciei nele, eu joguei ele no começo do ano, tá? Mas como eu tava numa fase, assim, de gravar muito vídeo, eu só joguei um pouquinho e fui já pra outro. Daí de uns tempos pra cá, eu fui mostrar o gráfico dele, sabe? Pro meu cunhado. Eu falei, ó, mano, ele não é de acompanhar o jogo assim, né? Então, eu falei, ó, eu tô aqui com o jogo aqui, que o gráfico dele é muito lindo. Eu lembro que eu mostrei o gráfico desse jogo aqui, cara, e que gráfico lindo que esse jogo tem. Cara do céu. Esse foi um dos poucos games, assim, que eu jogava e parava e admirava o cenário, sabe? Cara, poucos games fez isso comigo, cara. De eu parar e olhar o cenário e olhar isso e aquilo. E aí você correr e as folhas, assim, que estavam no chão voar, sabe? Tipo, os cenários é bonito, tudo é bonito, cara. A jogabilidade dele é muito bom, cara. Você dá o parry, assim, com a tua katana e você revertendo um golpe, assim, no cara. É muito bom. Você lutar com a espada, você andar de cavalo é bom. E, mano, eu me apeguei tanto ao cavalinho desse jogo, cara, porque eu explorei bastante esse jogo aqui. Esse game, na verdade, me ensinou muita coisa que eu sempre ficava assim, mano, eu não vou pegar tal jogo, porque esse jogo é muito longo. Eu quero zerar rápido, sabe? Como eu trabalho 6 por 1, quase não tem tempo, cara. Então eu queria só pegar algum game assim e zerar rapidinho, sabe? Só que o Ghost of Tsushima, eu chegava do meu serviço, eu trabalho terceiro turno, né? Eu chegava no meu serviço, tomava um banho, dormia, acordava, ia pro Ghost of Tsushima e jogava. E andava de cavalinho e fazia uma missãozinha secundária ali, pegava algum coletávelzinho ali, ia trabalhar, voltava, dormia, tomava um banho, dormia, acordava, mesma coisa. E assim foi, e eu fui entrando na história do jogo, eu fui me apegando aos personagens, fui entendendo bem a história, que é muito boa. Você se apega muito ao personagem principal, que é o Jin Sakai. Você gosta muito do seu cavalo, porque, tipo, ele tá ali, ele é teu parceirinho, tá o tempo todo ali. Inclusive tem uma cena no jogo que, cara, eu lembro que eu chorei e eu fazia tempo que eu não chorava jogando um jogo. Fazia tempo mesmo, cara. Eu fiquei mal assim, cara. E nossa, cara, que jogo bom. Sério, eu platinei ele com gosto. Foi um jogo assim que fazia tempo que eu não pegava e falava, mano, eu vou platinar esse jogo aqui bem tranquilo, bem sossegado. Foi uma platina gostosa de fazer. Eu não me estressei no jogo, tá? E, mano, é muito bom, tá? Nossa, cara, que jogo bom. Igual eu falei, ele mostrou pra mim, assim, que dá pra você se emocionar hoje em dia. É um jogo ainda. Que a galera fala, antigamente isso e aquilo. Não, cara, tem jogo sim que você consegue se emocionar, que você consegue, às vezes, jogar ele pra esquecer do mundo que tá lá fora, sabe? Só você e o game ali. E, mano, esse game foi muito bom. Pra mim, sem falar dos outros que eu já tinha zerado, né? Tipo The Last of Us e tal. Pra mim, esse foi o melhor jogo que eu zerei esse ano. Foi um baita de um jogo. Nossa, cara, que jogo bom. E é isso, cara, tá? O gráfico dele é muito bonito, a jogabilidade dele é muito boa, os personagens são muito bons. É... E é um jogo assim que dá pra você zerar bem tranquilo, tá? Jogando pouquinho a pouquinho. E assim vai, eu demorei acho que 60 horas pra zerar e platinar ele. E valeu muito a pena, cara. Assim, teve momentos assim que eu tava meio triste, eu jogava o jogo e eu relaxava muito, assim. E
É um jogo maravilhoso, cara. Eu vou comprar o Ghost of Yotei, né, que é a sequência, mas não agora. Eu vou esperar um pouco. Geralmente quando você vai de um jogo parecido, logo em seguida, você dá uma enjoada mais rápido, sabe? Às vezes você pode ficar de saco cheio, você pode ficar meio estressado, você pode ficar tipo, tô jogando o mesmo jogo. Então eu vou esperar um pouquinho. Mais pra frente eu compro ele e jogo, tá? Então, isso é uma dica, tá, galera? Pra você não enjoar de jogo muito rápido. Por exemplo, eu quero muito zerar os Uncharted, sabe? Mas qual que é a ideia? Você zerar o primeiro, zerou o primeiro, joga algum outro jogo e tal, passa um tempinho, você joga o 2. Passa um tempinho, você joga o 3. Pra você não enjoar, sabe? Ou pra você não ficar tipo, é a mesma coisa, isso e aquilo. Óbvio, você pode fazer isso e você pode gostar. Não tô falando que não tem como. Mas eu fiz isso uma vez com o Lego. Eu joguei o Lego Marvel Super Heroes. Daí logo em seguida eu fui pra outro Lego. E nossa, pra mim foi um saco, cara. Daí eu falei, não, cara, é bom jogar um pouquinho, dar um tempinho e jogar mais depois, né? Mas, igual eu falei, se você não se importa, não tem problema, né? Então, é isso, cara. Esse foi a minha lista aí, tá? Pra mim, de todos que eu falei, o Ghost of Tsushima foi o melhor jogo que eu zerei esse ano, tá? Junto com o The Last of Us Part 1 e o San Andreas, assim, que foi jogos assim, que eu fiquei bem feliz, né? De zerar. O Marvel Spider-Man 2 também, igual eu falei, tem os defeitos, mas eu curti muito. E o Streets of Rage eu me diverti bastante também. Eu lembro que veio uns amigos meus aqui em casa e a gente jogou em 4 pessoas o Streets of Rage, foi muito divertido na época. E é isso, cara, esses foram os games aí, né? Desculpa o vídeo ficar tão longo, mas igual eu falei, tinha muita coisa pra falar. E é nóis, cara, ano que vem vamos ver se eu zero mais jogos, né? Igual eu falei, eu pretendo mudar um pouco essa minha vida, assim, cara, porque eu tô ficando bem cansado, eu preciso, né, ter mais descanso também, que eu tô ficando, nossa, meio estressadão, assim, né? Ainda bem que eu tenho meu cantinho aqui pra jogar, né? E comenta aí quantos jogos vocês zeraram, qual jogo você zerou, qual foi o melhor jogo que você zerou. E é isso. Então, um feliz ano novo, um feliz Natal. E ano que vem, se tudo der certo, vai ser melhor ainda pra nós, tá? E é isso. Falou, fui. Vou vingar o povo de Tsushima! Vingança? É um desejo banal de criança. Você nunca vai sair de Tsushima! Você é fraco! Já derrotei você antes. Não vai ser diferente. Parece assustado!